Jefferson, o senhor veio de um lar onde o senhor foi muito amado, muito querido, mas não soube reconhecer isso em casa e foi se agregar, se apegar a pessoas que foram influências erradas na sua vida, amigos, sempre envolvidos com muitas amizades, mas que não foram amizades boas para você. É isso mesmo, meus pais muito amorosos comigo desde criança, deram toda a atenção para mim, só que chegou um tempo que eu não consegui reconhecê-los como as pessoas que mais me amavam, então eu via eles como meus inimigos. Infelizmente o diabo foi me cegando. Quando eu cheguei nos meus 14 para 15 anos, eu achei que eu já era hominho e poderia viver as minhas próprias experiências, então eles se dedicavam muito para me manter em uma escola particular, a gente não tinha condições e eles trabalhando, eram empresários do comecinho, então eles se dedicaram para me dar um estudo. Não sobrava, mas eles priorizaram meus estudos. E eu achando que isso para mim era para ser uma bênção, e eu quis transformar isso em uma maldição, porque eu estudava, tinha alguma facilidade com números, só que quando eu voltava para minha casa, eu ia para a rua e estava quase usando isso para amizades ruins. Então assim, eu me estudava, me dedicava, só que durante o período da tarde e da noite eu me influenciava com amizades ruins e elas quase me levaram aí a um destino de destruição e morte. Deus foi muito misericordioso comigo, por quê? Amizades de infância, a gente jogava uma bola, andava de bicicleta ali como qualquer criança, só que quando a gente vai se desenvolvendo, cada um toma a sua decisão. Eu tive a oportunidade de tomar a decisão certa, já que eu estava numa escola legal, tinha a minha decisão, só que eu não escolhi a decisão certa. Fui para as amizades ruins, me envolvi muito com eles, alguns roubavam, alguns traficavam, enfim. E chegou um momento que o bairro passou por um período de conflito entre eles e a polícia. E foi muito, para mim, muito impactante, porque a cada mês, a cada semana era 1, 2, e aí aquelas amizades que eram seus amigos de jogar bola foi indo um por um, e chegou um momento que eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estava conseguindo compreender. Um dia, eu até comentei em off com você, eu estava na padaria, comendo um churrasquinho, comprando um churrasquinho, parou um carro, um cara de moto, 2 caras numa moto, desceram, um tirou a arma, apontou para mim, e aí o cara que estava pilotando a moto falou assim, não, esse não. E eu continuei olhando assim, olhando para o lado, olhando para o outro, eles subiram na moto e saíram. E foi aí que eu falei, não tá legal, alguma coisa está acontecendo, só que eu não tinha discernimento do espírito, não tinha nada, não tinha intimidade com Deus, não tinha nada. Então para mim eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era que estava me protegendo. Aí eu falei, não, eu preciso mudar de vida. Foi quando eu parei e comecei a analisar situações e ver aonde aquela vida estava me levando. Que, como eu falei agora há pouco, era para a morte, com certeza, com certeza. Nesse meio tempo você conheceu a Ingrid, eu vou falar com ela um pouquinho e volto já para vocês. Ingrid, você vem de um lar disfuncional, onde você viu muitas brigas entre os seus pais, você foi muito afetada emocionalmente e isso trouxe vários traumas, várias questões, mas você teve a oportunidade de conhecer a igreja e conhecer Jesus nessa época. Sim, eu vim de um lar onde meus pais eram muito humildes, vieram do interior da Bahia. E a minha mãe, quando descobriu que estava grávida, decidiu então, com todas as forças, fazer aquela filha ter um futuro diferente do dela, ter condições diferentes da dela. Então ela trabalhava demais. E meu pai também. Só que meu pai, no tempo livre, ele bebia, e bebia muito. Então eu cresci cuidada por outras pessoas, que passou pelos meus avós, meu tio. Teve uma época que comecei a ser cuidada por várias babás, assim, 8, ia passando uma, passava outra. E eu vivia assim, sendo cuidada por várias pessoas. Eu não me lembro muito dos meus pais na minha infância, eu me lembro deles brigando bastante por conta dessa bebida. Em uma das vezes eu me lembro do meu pai abrir as portas de casa e as janelas, porque minha mãe falou assim para ele, não é possível que você é assim, só pode ser o diabo, não tem outra explicação. E ele falou assim, se é o diabo então, ele abriu tudo e falou, pode entrar nessa casa, fazer o que você quiser, porque a casa é sua. E eu vivi nisso, vivi nessas brigas com essas babás, e a última babá que ficou comigo ali dos meus 5 anos até os meus 8 anos, ela me batia muito, ela
fazia assim coisas absurdas. Eu me lembro de uma vez ela me dá pimenta malagueta, sabe? Aquelas que vem com coentro, e me fazer comer inteira assim. E ela olhava, assistia e achava aquilo ok. E eu cresci não entendendo o amor, porque a minha mãe me ensinava uma coisa e ela me ensinava outra coisa. E eu cresci em busca disso, de ser amada, de ser aceita, que as pessoas gostassem de mim. E eu estava disposta a fazer tudo para pertencer a um grupo de amigos, a pessoas que me vissem como alguém importante. E no meu ensino médio, ali um pouco antes de conhecer o Jefferson, eu fazia coisas assim. Eu estava em uma escola particular, assim como ele. Minha mãe, como eu disse, fazia de tudo para mim, por mim, para que eu tivesse bom estudo e um futuro melhor do que o dela. E eu comecei a me envolver com aquelas pessoas, aquele grupinho mais popular, e eu vi que eu sempre tive isso de tipo, eu não sou tão, eu preciso ser mais, as pessoas precisam gostar de mim. E aí eu comecei a me fingir de burra, me fingir de lesadinha, assim, da turma. Então eu fazia piadas que eu entendia, mas fingia que eu não entendia, para eles rirem de mim. Então eu tentei pertencer da pior forma, assim, da chacota. Então a pessoa que ria, que dormia, que não dava interesse e... não dava interesse mesmo. Ficava ali entre eles tentando pertencer. E nesse meio tempo, com 8 anos, um pouco antes de entrar no ensino médio, eu conhecia Cristo, mas eu era muito criança ainda, então eu conhecia os fundamentos. Eu conseguia entender o que era certo e o que era errado. Eu sabia que era errado fazer o que eu estava fazendo, mas eu continuava porque eu queria ser amada e aceita. Mas eu já sabia um pouco. Quando eu conheci o Jefferson, com o passar do tempo do nosso relacionamento, nós éramos muito jovens, eu tinha 15 anos, ele tinha 16, eu entendi que não estava certo o que eu estava fazendo. Então, eu busquei ao Senhor, eu tentei reencontrar aquelas amizades que eu fiz lá com 8 anos, que ainda estavam na igreja. E eu fui conversando com elas e voltei para Cristo. Que aí foi quando a gente deu um basta. Eu falei, olha, a partir de agora é assim. Eu sou crente, eu vou casar virgem, eu estou com o Senhor e vai ser assim. Se você quiser, nós vamos juntos até o fim. A partir desse momento que vocês tomaram essa decisão de voltar para Cristo e fazer tudo certo, as coisas começaram a fluir, a caminhar de uma maneira diferente, vocês se casaram e têm sido muito felizes e abençoados. Exatamente, eu só queria lembrar que ela voltou. Eu nunca tinha conhecido a Cristo. Então, quando ela como você falou, ela sabia para onde voltar. Eu não tinha para onde voltar. Eu estava ali, eu sabia que tinha alguma coisa de errado na minha vida, só que eu não sabia para onde eu iria. E aí, quando ela voltou para a igreja, ela foi me introduzindo aos poucos na igreja, eu fui olhando, fui conhecendo, falei, pô, então legal, entendi aonde eu deveria estar. Então, hoje eu louvo ao Senhor pela vida dela, porque foi ela que me apresentou o Senhor verdadeiramente. E hoje a gente vive um casamento extremamente abençoado, não tenho o que falar. Foram 8 anos de namoro. E ela falou, para namorar comigo vai ter que ser assim. E eu não sabia nada, eu falei, tá, vamos ver. A gente tinha até um prazo. Eu falei assim, até o final do ano, se não der certo, a gente termina. E a mãe dela, muitas pessoas falam, não, isso aqui é coisinha que vai, vamos ver até onde vai. A gente também achou que ia ser uma coisinha. E, na verdade, Deus foi me usando para trabalhar com ela. Na minha fraqueza, ela era forte, e na fraqueza dela, eu era forte. A gente, juntos, ficamos aí 8 anos construindo, e hoje a gente está começando a desfrutar de todas essas sementes que a gente plantou. E de lá para cá, muitas coisas têm acontecido. O Jefferson terminou a faculdade, começou numa empresa, tem sido muito abençoado. A Ingrid ainda está se formando, vai fazer medicina, mas Deus também preparou algo para você, numa área que você gostaria de trabalhar e de empreender. Sim, durante a pandemia eu comecei a vir ao ministério por causa da pandemia mesmo. Muitas igrejas estavam fechadas, a que eu frequentava estava, e eu queria estar dentro da igreja, então eu vim para cá. E aí eu comecei a ouvir a palavra de um jeito que eu não tinha escutado antes, porque eu sabia, mas eu não sabia desse jeito, eu não consigo explicar.
E eu me lembro de uma palavra que a bispa falou que Sansão foi com o que ele tinha na mão, que era a queixada do jumento. E eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque a medicina não me permite trabalhar. Eu não consigo ter um emprego fixo para ajudar na minha casa, por exemplo. Então eu falei assim, eu preciso ir com o que eu tenho. Aí eu me lembro que eu precisava de R$ 20 para começar. Eu tinha 15 no bolso e pedi 5 emprestado para minha mãe. Falei, mãe, me empresta R$ 5, se der certo, eu te pago, eu te devolvo. E aí hoje nós já estamos com 1 ano de loja, nós crescemos durante a pandemia, nós temos mais de 200 clientes por aí, agora a gente já vende no atacado, é assim, algo incrível, sobrenatural, que não dá para explicar mesmo, é só Deus, só Deus. Um detalhe que eu não posso esquecer é que na casa onde a Ingrid sofreu todas aquelas coisas, onde ela viu muitas vezes os pais brigando, é a casa que vocês moram hoje. E por conhecer a palavra, vocês entenderam que vocês precisavam fazer um trabalho espiritual ali para vocês serem felizes e abençoados. Exatamente. Foram 6 meses. Era um inquilino, é a casa dos pais dela, que eles tinham um inquilino lá. E eles falaram, não, é o seguinte, no começo da vida de vocês, a gente cede essa casa para vocês começarem a dar os primeiros passos. Eu falei, ok. Só que a Ingrid foi me contando tudo o que aconteceu naquela casa, então a gente sabia que tinha que romper com aquilo. Uma vez que foi feito aquele convite, quando a gente pisa, inclusive foi no período que a bispa até pregava sobre conquistas de território, e eu entendi que, não, a partir do ponto que a gente pisar naquela casa, aquele território é nosso, a gente vai conquistar aquele território. E foi assim, foi um trabalho de 6 meses de oração diária. Toda vez que a gente passava por lá, a gente entrava um dia naquele local, e foi um processo, e dentro de 6 meses hoje, a gente vive naquela casa como se fosse outra casa. Ela não consegue ter lembranças de nada lá dentro, ela se sente muito bem, o que era, para mim, era um objetivo. Eu falei, Senhor, eu quero que ela entre naquele lugar e nem reconheça aquela casa, não traga nenhuma lembrança. E hoje o Senhor nos abençoou, está com uma casa que a gente não desembolsa nada, reformou aquela casa e ela está maravilhosa para a honra e glória do Senhor. Ou seja, a maldição foi transformada em bênção. Totalmente. Quando eu era criança, eu me lembro que eu não conseguia deixar as portas da casa abertas, porque eu via vultos, eu via um homem em pé parado. E a pia, eu me lembro da pia, que eu me lembrava da situação da pimenta. Se eu olhasse, eu não queria descer, eu falava, a gente vai morar em outro lugar, não dá pra morar aqui, que eu não quero ficar vendo isso. Eu me lembrava, eu olhava pro piso, eu lembrava da situação que tinha acontecido, porque aquele piso tá quebradinho, sabe? Todas as coisas assim, eu me lembrava, isso era muito ruim pra mim. E nós fomos fazendo esse trabalho, nos consagrando o lugar e determinando. Vai ser bênção, não tem como ser outra coisa, tem que ser bênção. Se o Senhor está aqui, vai ser bênção. E aí, quando veio a palavra de 2021, fechou com chave de ouro. Eu realmente vivo Manassés e Efraim na minha vida, porque o Senhor me fez esquecer. Eu desço lá e eu vejo a minha casa com Ele, a nova história. E está nos fazendo prosperar grandemente, assim, em todas as áreas da nossa vida. 2021 já é o melhor ano da vida de vocês. Para mim, sem dúvidas nenhuma, é o melhor ano da minha vida. Ingrid, para você e para o Jefferson hoje, o que o Ministério Mudança de Vida significa na vida de vocês? Casa. Eu sempre busquei um lugar que eu me sentisse em casa, né? E me sentisse amada, me sentisse aceita. E aqui é casa, é casa. Todo culto que a gente vem, a gente aprende uma coisa nova, a gente acha, já tá bom. Não, dá pra melhorar, sempre dá pra melhorar. E eu venho aqui e eu me sinto em casa. Eu olho as pessoas, eu me sinto em família. E era o que eu buscava. E eu encontrei. Feliz e abençoado. Feliz e abençoado.